Boa noite, Marcelo Cabo, boa noite. Boa noite. Falar um pouco desse jogo, uma estreia em casa, sua estreia como treinador do Santa Cruz no Arruda, né, no jogo oficial. Vitória importante, 4-0. Falar um pouco da partida, de como se desenvolveu, se o senhor ficou satisfeito com a postura do time que o time conseguiu entregar, o que o time conseguiu desempenhar no jogo de hoje e também já avisando a próxima partida do próximo sábado contra o Santa Cruz de Natal. Boa noite a todos. Confesso que eu estava muito ansioso, uma expectativa muito grande para esse primeiro jogo aqui no Arruda. Não só eu, mas com toda a equipe, né? Alguns reencontrar a torcida e outros encontrar pela primeira vez, que é o meu caso. Confesso que tinha assim o friozinho na barriga, tinha expectativa. Confesso que quando eu subi a escada ali, fui tomado pela emoção de ver um estádio cheio, né, de tantas vezes ver o Arruda lotado, e hoje eu estar lá dentro dirigindo Santa Cruz com a presença aí da torcida maciça. Então foi uma emoção muito grande, uma felicidade muito grande. Estando no estádio, toda a minha família, minha esposa Jaqueline, meu sogro, minha filha, meus netos, minha nora. Então, assim, estrear com a minha família presente, junto com essa torcida maravilhosa. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que a gente fez um bom jogo, né? Daquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia, semanalmente, para que a gente possa evoluir. Ainda confesso que a gente oscilou um pouco durante a partida. Claro que o treinador ele tem aquele seu perfil ideal de equipe. A gente ainda está longe daquela equipe que eu quero. Aquela equipe que eu penso e quero são aquela equipe dos primeiros 20 minutos. Mas isso demanda um pouco de tempo, isso requer tempo de trabalho para que a gente seja constante os 90 minutos, como a gente foi nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo e nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. E aí a gente baixou a rotatividade depois dos 20 minutos do primeiro e do segundo tempo. Vou tentar dar uma resumida, falar dos dois tempos que foram bem parecidos. E a gente baixou a rotatividade, e aí que foi a minha parte de satisfação. Quando a gente baixou a rotatividade, a gente baixou a intensidade, e o Horizonte igualou o jogo dos 25 minutos diante. Se você for analisar friamente o jogo, eles tiveram mais escanteio, eles tiveram mais... adentraram mais ao último terço ali, nos últimos 15 minutos, do primeiro tempo principalmente. No segundo tempo a gente teve o jogo controlado, mas eu vou mais contextualizar os últimos 20 minutos do primeiro tempo, e onde a gente teve bastante escanteio, a equipe deles entraram no último terço. Só que a nossa equipe é uma equipe muito bem organizada defensivamente. A gente, mesmo se a equipe do adversário entrar no último terço, se tiver posse no nosso campo, a gente está muito bem organizado com as linhas de cobertura, com tudo aquilo que concerne a um sistema defensivo, haja vista que a gente tem 2 jogos e não tomamos nenhum gol. Mas a gente falando de um processo de evolução, eu acho que a equipe evoluiu bastante do jogo do 13 para o jogo de hoje. Eu acho que já saiu algumas coisas dentro desse jogo, daquilo que eu penso da equipe, daquilo que a gente vem treinando. Qualquer equipe, quando ele baixa a rotatividade, baixa a intensidade, você deixa de desenvolver aquilo que você quer. Eu vou contextualizar o gol, que a bola saiu do pé do Felipe, e terminamos lá com um gol, que é uma coisa que a gente trabalha muito, a construção com o Felipe. Então, com certeza, talvez eu tenha um goleiro que melhor joga com o pé no Brasil, e eu tenho que saber trabalhar isso. Então, assim... Foi um placar muito bom, muito satisfatório. Hoje tivemos resultado, tivemos performance, mas entendo que ainda estamos longe daquilo dos 100% que eu quero. Demos mais um passo, né? E precisamos continuar trabalhando, precisar estar focado. A gente não pode pegar esse resultado como parâmetro. Chegamos aonde eu queria para a evolução da equipe na competição. E os jogadores estão conscientes disso, porque no intervalo eu conversei com eles sobre essa diferença dos primeiros 20 minutos e dos últimos 20 minutos, e no final agora do jogo eu conversei com eles da importância da vitória e saber a importância da gente continuar evoluindo. E o ponto legal foi que eu consegui fazer a estreia de 2 jogadores do Sub-20. Eu vou sempre olhar com muito carinho para a base, haja visto que o David e o Rian vem treinando bem, dentro de uma necessidade que a gente tinha no elenco. Eu lancei os meninos e eles vêm evoluindo no treinamento e me trouxeram segurança para botar no jogo. O jogo estava seguro, o jogo estava controlado. Eu sei que uma estreia para eles, dentro de um Arruda lotado, eu precisava arrebentar esse lacre para a gente poder dar mais um passo com eles na evolução deles.
como foi os dois hoje, continuo olhando, vou olhar muito para a base, eu tenho apenas 25 dias aqui, para que a gente possa continuar lançando jogadores no profissional com responsabilidade. Né? Eu falei isso de outra oportunidade, não adianta trazer o David e o Rian, que vai resolver o nosso problema no profissional. Não adianta eu pegar 15, 10 jogadores, lançar no profissional para dizer que eu lancei. Eu tenho que lançar para ficar, eu tenho que prepará-los para que eles possam continuar e dar bons frutos aqui dentro de Santa Cruz. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória. Na coletiva da sexta, você, além da substituição do Israel, que teria que entrar pela ausência do Totti e do Yuri Ferraz, você falava que tinha uma certa dúvida ainda para a montagem do time. E hoje apareceram, começando de frente, o Gabriel Galhardo e o William Júnior, que inclusive eu dizia que era uma solução que você buscava para colocar para o time. Queria que você pudesse avaliar individualmente esses atletas e que pontos de melhorias o Santa ainda tem, além dessa intensidade que você disse que deu uma reduzida. O que é que o Santa ainda pode melhorar? Especificamente os dois jogadores, a gente ganha com a entrada do Gabriel Galhardo uma melhor primeira construção, né? Ele consegue fazer essa... Olha, se você olhar o lançamento do segundo gol foi o Gabriel, de uma jogada trabalhada, que a gente estudou muito o horizonte, aonde o meu extremo atraía o lateral esquerdo dele por dentro. Como eles têm uma marcação individual o campo todo, a gente estudou muito isso. Então, o pênalti e o gol de Israel não foi uma coincidência. Foi uma coisa que a gente estudou, o horizonte treinou bastante. O Thiaguinho atraindo o lateral para que optasse esse corredor para o Israel, e a gente sabe a força que o Israel tem, para que ele pudesse fazer o arraste. Então, o pênalti e o segundo gol foi de uma jogada exaustivamente trabalhada essa semana, uma coisa que, parabenizar aqui o meu auxiliar, o Gabriel, e o Paulinho, nosso analista, que me traz tudo na bandeja. Eu nunca vi um treinador ter as coisas tão facilitadas, porque eu sou treinador da época raiz, né, que não tinha analista de desempenho. Eu fui analista da seleção. Então, assim, hoje eles trazem tudo mastigado. Claro que eu vejo o jogo inteiro 1, 2 vezes. Mas o que esses dois meninos fazem, que eles trazem para mim esmiuçado, o Gabriel e o Paulinho, é um absurdo. A leitura deles do jogo do adversário. Então a leitura deles foi perfeita. A gente precisava ter um jogo de atração, um jogo de terceiro homem, que a gente chama a antiga triangulação, para infiltrar no espaço, e um jogo de tabela. E aí foi os 2 gols que a gente fez, foi um jogo que a gente atraiu o lateral e ofereceu o corredor. Então, assim, o Galhardo me faz essa primeira construção. E a dinâmica do William Júnior, né, é uma característica diferente do João. O William é muito dinâmico, ainda está precisando, vai crescer, chegou agora, a sua primeira partida, eu achei que ele oscilou no primeiro tempo, mas o segundo tempo dele foi muito bom. Isso é normal, ele vai pegar ritmo, conjunto, vai conhecer melhor os adversários. Mas é um jogador que você viu, ele fez a construção, pisou na área e fez o gol. Ele tem esse arraste, ele tem essa dinâmica. Então foram 2 jogadores que trouxeram uma característica diferente para o nosso meio-campo, que a gente sabia que era um meio-campo que tinha que ser um pouco mais dinâmico pela marcação individual deles. Por isso, essa opção. E se falou muito entre João Pedro e Thiaguinho, né? Durante a semana, poderia ser uma opção. Realmente, o João treinou de extremo a semana toda para me dar essa opção, caso o Thiaguinho não estivesse funcionando, dele vir por dentro, fazer o quarto homem de meio campo para levar aquele corredor para o Israel. Só que o Thiaguinho estava numa noite inspiradíssima. E ele, mesmo sendo um jogador de pé aberto, ele cumpriu toda essa função de vir por dentro, fazer o jogo associativo e, hora também, botar o pé em cima da linha e atacar o espaço. Então, assim, esses 2 jogadores foram muito importantes, não só ele, mas como o crescimento da equipe num todo no jogo. Boa noite, Marcelo. Ainda no sentido dessa tua resposta, né, o preenchimento do meio-campo do Horizonte, né, que vem praticamente com quase 5 homens ali, iria dificultar esse nível de criação. Até acredito que essa tua resposta englobe essa minha pergunta. E aí, indo para o sentido das modificações, das entradas, esses jogadores que você utilizou hoje, eles serão já partem na frente para brigar pela titularidade, ou você vai montar o time de acordo com o adversário, principalmente quando vai jogar aqui no Arruda, que se sabe que talvez vai jogar um pouco mais retraído para jogar no erro do Santa Cruz, Marcelo? Exatamente. Aqui o Santa Cruz não tem um time titular, ele tem um time base. E aí, conforme essa leitura que eu te passei, esse estudo do adversário,
Futebol é um jogo de xadrez, né? Você tem que mexer com as peças. E a gente está formatando um elenco com opções. Você vê, essa semana eu já treinei o João Pedro aberto pela direita, porque quando eu pegar um time de muita linha baixa, ele é um cara que vai transitar nas costas do volante do adversário para fazer essa superioridade do jogo associativo e gerando o corredor para o meu lateral. Então, assim, dentro das peças que eu tenho, a gente está criando algumas alternativas, né? A questão, por exemplo, eu peguei o Bessa essa semana, treinei ele de camisa 10, porque o Bessa é um cara que sabe jogar, apesar de ser um 8, ele sabe jogar de costa, tem um toque refinado, tem o último passe muito bom, a gente sabe que ele vem de lesão e é um menino que precisa um pouco mais de tempo. Então, assim, é que nem você falou, a gente tem um time base, mas conforme a leitura do adversário, a gente vai fazer algumas mexidas pontuais para ver se a gente consegue encaixar. Pode ser, em algum momento vocês vão ver, ou talvez fora de casa, optar por um 3 zagueiro, pela leitura do adversário. Eu posso fazer um 3 volante, né? Fora de casa, até porque eu tenho peça para isso, né? A nossa volância é de muita boa qualidade. Eu tenho hoje o Bessa, que é um médio, eu tenho o Jonathan Paulista, que não entrou, o Favela, que teve que entrar de lateral direito, porque eu já treinou comigo ali já em outro clube. Então, assim, a gente não pode engessar no sistema e eu tenho que criar a característica do jogador para que ele possa ser multifuncional, ele seja usado em mais de uma posição. Então é isso aí que a gente pode ter para frente, um time base e algumas mudanças pontuais para que a gente possa achar a melhor formatação para aquele específico jogo. Marcelo, não foi uma vitória normal, né? Foi uma vitória com imposição do Santa, com bom futebol, e uma vitória com a quantidade de gols também, que gera uma certa confiança. Eu queria saber o que é que representa para o vestiário uma vitória como essa. É a segunda vez no ano que o Santa faz 4 gols em alguém. Então, para você ver que não é toda vez que acontece algo desse tipo. Então, o que é que representa para o vestiário, para a confiança dos atletas e o fato de estar na liderança na segunda rodada? Isso também traz um fator que gera mais confiança ainda para o grupo. Eu sei que ainda é cedo, mas isso é algo que pode ajudar na qualidade do atleta também em campo. Você usou 2 palavras muito importantes que eu uso muito. Quando o Santa Cruz joga em casa, ele tem que ter um jogo de imposição, né? Tanto que a gente com 15, 20 minutos já estava 2-0. E outra palavra que a gente tem usado muito, e eu uso muito para meus jogadores, é a confiança. Então, um jogo desse, que a gente joga bem, vence com placar elástico, traz confiança num todo, né? No trabalho, no dia a dia. Para os atletas, a gente não pode deixar de olhar para o retrovisor. Há 3 rodadas atrás, antes da estreia do Brasileiro, o Santa Cruz vinha de uma sequência de resultados negativos. Então, eu não esqueço isso, né? Da onde a gente está saindo e o que a gente está construindo. Eu, como comandante, eu tenho que estar sempre alertando os meus atletas para isso, né? Então, assim, é uma situação de muita importância a gente ter esse tipo de comportamento em casa, jogar com imposição, independente do adversário. Nós pegamos um adversário que empatou com o América de Natal na última rodada, que ontem deu de 4-13. Olha como é que essa competição é complexa, entendeu? O time que empatou, esse Horizonte empatou com o América de Natal, né? E o América ontem ganhou de 4-0 do time que nós ganhamos de 1-0 fora de casa. É uma competição que não é normal no futebol brasileiro de você ganhar de 4, principalmente na Série D. Série D não é uma competição que você tenha muito placar elástico, ela é muito, muito parelha. Então, assim, por isso que a gente precisa criar um DNA de um time positivo dentro de casa, mas isso a gente constrói com muito trabalho.